Agora o mais engraçado é que o STF está fazendo uma campanha contra fake news. Vocês acreditam nisso? O STF ele faz um vídeo fake dizendo para combater a fake news. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo. STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia. Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade. Compartilhe este vídeo e leve informação verdadeira a mais pessoas. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. E o fato tomou uma proporção enorme e gerou grande revolta nas redes sociais. Até que o próprio presidente Jair Bolsonaro decidiu explicar o caso. Em fortes palavras, Bolsonaro disse tudo que estava engasgado. O presidente da República e o STF. O governo federal agiu e segue agindo durante toda a pandemia, enviando recursos a estados e municípios, bem como material hospitalar, como eu citei no vídeo. Mobilizou toda uma estrutura federal, incluindo as aeronaves da FAB, para transportar remédios, oxigênio, materiais diversos e, sobretudo, pacientes. O nosso governo também criou programas para manutenção de empregos, Pronamp, bem como despendeu 320 bilhões para atender os mais necessitados que foram obrigados a ficar em casa devido ao feche tudo e fique em casa, sem meios de sobrevivência via auxílio emergencial. Inclusive você que recebeu deve estar criticando o governo. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Fake news desestimulam o tratamento inicial da doença, desrespeitando inclusive parecer do Conselho Federal de Medicina, que atribui ao médico a decisão de receitar com aquiescência do paciente ou familiar o tratamento off-label fora da bula. O Supremo Tribunal Federal decidiu em abril de 2020 que não compete ao Poder Executivo, Bolsonaro, afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais. Então, o STF ele deu poder aos governadores e prefeitos a tomarem decisões sobre fechar ou não a cidade, você ir ou não para algum lugar. Bolsonaro perdeu totalmente o poder sobre isso. Não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que adotaram importantes medidas restritivas como a imposição de quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas. Desta forma, o STF delegou poderes para que estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, fechassem igreja, prendessem homens e mulheres em praças públicas ou praias, realizassem toque de recolher, etc, etc e tal. O governo federal por 2 vezes foi ao STF para que decretos de governadores que violam o inciso 5º do artigo da Constituição que trata das liberdades individuais fossem declarados inconstitucionais. Lamentavelmente, essas ações sequer foram analisadas. E aí, STF? Quem faz fake news? O Bolsonaro mandou fechar algum comércio? Fechou alguma cidade? Em momento nenhum, esse governo deixou de respeitar o sagrado direito à liberdade de expressão de todos. Cometem atos antidemocráticos exatamente os que querem, pelo uso da força, calar quem se manifesta. Foi o caso aqui de uma cidade aqui em São Paulo, Araraquara, que é do PT, e as pessoas estavam quase morrendo de fome. Sempre defendi, mesmo sob críticas, que vírus e o desemprego deveriam ser combatidos
de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. A fome também mata. O Bolsonaro sempre disse isso. A vacina é uma realidade em nosso governo. Fora os países produtores da vacina, a vacina é uma realidade em nosso governo. Fora os países produtores da mesma, o Brasil é aquele que mais investe em imunizantes e que mais vacinou sua população. Mais do que nunca, o momento continua sendo o da união de todos no combate ao mal comum, o vírus, que é mortal. Então vocês estão combatendo o negócio errado, vocês estão combatendo o Bolsonaro. Foi ele que criou o vírus? Pensa bem, gente. Para com esse negócio de vocês parecem criança, falando que o cara é gênio, começa com gênio e termina com sida. Nenhum país do mundo fez isso. Todos se uniram. Agora querem derrubar um presidente. Tá? Ele não tem culpa nenhuma dessa pandemia. Isso é global. As pessoas culpam o presidente por uma coisa que ele não fez. Isso é inacreditável. Vocês querem que volte a esquerda ao poder? Olha o que está acontecendo na Argentina. Estão fugindo para o Brasil. Vocês já viram o estrago que o PT fez nesses 14 anos de governo? Os que querem a volta da esquerda ao poder estão atacando o presidente diuturnamente com esse intuito, inventando fake news sobre pessoas que se foram, estão botando a culpa nele. A pessoa fala um negócio desse, é inacreditável. Entendeu? A pessoa totalmente sem noção. Então, por exemplo, o seu familiar morreu de carro, vamos acabar com o carro, então, é isso? É assim que funciona? A culpa foi do carro ou foi do seu familiar? Então, são coisas assim, sabe, tão ridículas que chega a ser patético. Um cara que está fazendo tudo pelo seu país e as pessoas não estão nem aí para isso. Eu acho que o brasileiro gosta de sofrer, só pode. Então agora eu vou mostrar passo a passo que é uma fake news essa mentira. E que sim, o Bolsonaro foi proibido de tomar decisões relacionadas à pandemia em relação aos estados e municípios. Então vamos lá. Ó, aqui na própria matéria do STF, ó, o ministro assegura que estados, Distrito Federal e municípios podem adotar medidas contra a pandemia. Ó, presta atenção. Estados, Distrito Federal e municípios. Está aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. Portal stfjus.br. Então, na própria matéria do próprio Supremo Tribunal Federal, ele já se desmente. A primeira que eu peguei aqui já apareceu. Estados, Estado, São Paulo, Distrito Federal, Brasília, e municípios. Não está nenhum momento aqui dizendo que governo federal pode participar em momentos de crise o fortalecimento da União e ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos. São instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. A atuação de estados e municípios torna-se ainda mais crucial, ó, estados e municípios. Isso aqui é uma decisão do Alexandre de Moraes que eu estou lendo. Eu não estou lendo fake news. É ele que escreveu isso. Quer dizer, alguém escreveu para ele, né? A atuação de estados e municípios torna-se ainda mais crucial porque são as autoridades locais e regionais que têm condições de fazer um diagnóstico em torno do avanço da doença e da capacidade de operação do sistema de saúde em cada localidade. Então aqui em nenhum momento ele citou o governo federal. Estados e municípios, está aqui, ó. Vou grifar para vocês. Ô Xandão, você está fazendo agora? O ministro Alexandre de Moraes decidiu nessa quarta-feira que o governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social. Que o STF disse lá no vídeo que é mentira que o governo federal não pudesse tomar ações. A única coisa que o Bolsonaro tinha que fazer era mandar dinheiro. E aí, é fake news ou não é? Que o governo não podia agir, os caras roubar e desviar respirador, hospital de campanha, superfaturamento de luva, vacina, seringas, etc., EPIs. Nós já sabemos a história.
Atividades de ensino, restrições ao comércio e circulações de pessoas. Então, o Bolsonaro não pode tomar decisões de estados. O governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, atividades de ensino, restrições ao comércio e à circulação de pessoas. E aí, Xandão, quer dizer que o Bolsonaro não pode fazer nada, então? Então vamos lá. Vou mostrar aqui agora uma decisão que o Bolsonaro tomou. Logo em seguida, Alexandre de Moraes desautoriza Planalto, governo federal Bolsonaro, em relação a medidas de isolamento. Ministro do Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios têm autonomia para definir medidas de isolamento que Bolsonaro ameaça acabar por meio de decretos. Tá aí, Xandão, você é fake news, cria vergonha na cara, rapaz. Uma decisão do Bolsonaro do dia 11/5/2020, no ano passado. Logo após 2 meses de pandemia, Bolsonaro inclui salão, barbearia e academia como atividades essenciais, porque na época só podia abrir atividades essenciais. Decreto permite que atividades sigam durante a pandemia, mas STF já decidiu que estados e municípios podem fixar regras próprias. E aí, fake news, estados e municípios podem fixar. Lista federal já tem 57 setores autorizados. O presidente Jair Bolsonaro incluiu nesta segunda-feira as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de serviços essenciais. Isso significa que, no entendimento do governo federal, as atividades podem ser mantidas mesmo durante a pandemia. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União no fim da tarde. Com essa inclusão, o número de atividades consideradas essenciais chegou a 57. Bolsonaro decretou. Agora vamos lá ver o que aconteceu após o decreto de Bolsonaro. Salões de beleza. Governadores ignoram decreto de Bolsonaro para reabertura. Então o Bolsonaro não apitou nada, Xandão. Ele não podia fazer nada. O chefe do executivo incluiu no rol de serviços considerados essenciais. Quer dizer, o chefe do executivo, o Bolsonaro, incluiu no rol de serviços considerados essenciais salões de beleza, academia e barbearias. Após a edição, o governador de São Paulo, João Dória, divulgou por meio de redes sociais uma lista de atividades essenciais válidas no estado, a qual não incluía as academias e salões de beleza. Então, o Bolsonaro, fazendo decreto ou não mudou nada, porque eles continuaram fechando tudo, prendendo pessoas na praia, proibindo você de ir em locais, proibindo você de comprar alguns produtos no mercado. Eles diziam, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ele chegou a fechar uma gôndola do mercado e falar que aquela gôndola não era essencial para você. O STF coloca uma propaganda dizendo que é fake news, que o Bolsonaro ficou impedido de agir na pandemia. Então está aí a prova de que ele ficou impedido, sim, realmente. Ele fez um decreto para abrir salões, barbearia e academia. Aí nenhum governador aceitou. E pronto, simples assim. Então, o STF, ele faz uma fake news, que é um vídeo fake. Se tivesse alguém para ser processado por fake news, mas vai processar quem? Todos os ministros? Porque é mentira, nós sabemos que é mentira. Não adianta fazer campanha para o bandido antecipado, querendo jogar a culpa no Bolsonaro. Todos, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, todos eles estão tentando, já com isso, criar uma narrativa, inclusive para a CPI do circo. Mas não cola, tá aqui, ó, as matérias desmentem vocês. O Bolsonaro ficou impedido de tomar qualquer atitude em deslocamento de pessoas durante a pandemia. Então esse é o vídeo desmascarando uma fake news do STF, que disse que fake news, contada 1000 vezes, não se torna mentira. Porque a verdade nós sabemos. Qual que é a verdade? Sabe qual que é o problema? Essa gente que vive lá no ar-condicionado, eles pensam que nós somos, otários, que nós vivemos na lua. Eles têm que sair para a realidade, esse cara tem que sair para o mundo real, entendeu? Eles estão viajando. Essa é a verdade sobre a STF. Esse ministro aí tá tudo por fora. Ainda faz um vídeo ainda patético, ridículo. É motivo de piada, é um vídeo que vira piada, vai virar meme. Tem que fazer um meme desse vídeo. Então é isso, esse aqui foi o vídeo para desmascarar a fake news do STF.
Um abraço e até o próximo vídeo.